Bom dia, boa tarde, boa noite aqui, começando a turma do 9º ano, certo? Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre calor e temperatura, mas antes, vamos revisar alguns conceitos já trabalhados, certo? Muito importante vocês saberem a definição de matéria e energia. Quem é que lembra? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tendo a sua menor parte, ou seja, a menor parte da matéria, qual é? O átomo, certo? O átomo é a menor parte da matéria. E tudo que não é matéria é energia, certo? E a energia vai ser tudo aquilo que não é matéria e está relacionado a três coisas: trabalho, ação e movimento, certo? A matéria, ela pode existir de três diferentes formas. Ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. A matéria sólida é uma matéria com pouca movimentação, certo? Vai ter volume e forma inalterados, ou seja, volume e forma fixos que não podem ser mudados. As suas moléculas vão ter pouca movimentação, certo? E a gente vai ver um pouco mais sobre isso na aula de hoje. E baixo grau de liberdade. Elas se movimentam pouco, certo? Já a forma líquida vai ter um volume fixo, ou seja, 1 litro de água é sempre 1 litro de água. Mas vai ter sua forma alterada. A forma dos líquidos vai ser composta exclusivamente do recipiente que ela estiver ocupando. Se você bota a água, 1 litro de água, em uma garrafa, ela vai ter a forma da garrafa. Se você bota em um recipiente diferente, o líquido vai ter esse recipiente, o formato desse recipiente que você colocou, certo? E por último, a forma gasosa, desculpe. A forma gasosa, ela vai ter grande grau de liberdade. Suas moléculas são bastante dispersas, vão para vários locais aí, se espalham bastante, certo? Tanto sua forma quanto seu volume são alteráveis. E também os gases são compressíveis. Ou seja, eles podem ser comprimidos e apertados bastante, certo? Depois nós vimos mudanças de estados físicos. Dos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso. Do líquido para o sólido, me desculpem, solidificação. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. E do sólido para o gasoso, nós vamos ter a sublimação. Do gasoso para o sólido, ressublimação, certo? Nós vimos as principais características de cada fenômeno desse, como eles ocorrem e como eles são feitos, certo? Depois, nós estudamos um pouco sobre mudanças e as unidades de medidas e suas mudanças de uma para outra, certo? Nós vimos o que é Sistema Internacional de Medidas, como ele funciona. Vimos que antigamente, lá no passado, não tinha a mesma unidade de medida, não existia a mesma unidade de medida em todos os locais, certo? Cada local tinha sua própria unidade de medida de acordo com o rei, com o tempo e com o espaço, certo? E aí, internacionalmente, se fez uma reunião, uma convenção, para que todo mundo usasse a mesma unidade de medida. Por quê? Porque as pessoas
elas tinham muita dificuldade de poder juntar uma unidade de medida a outra, certo? De intercambiar. Se eu quero vender algo e esse algo tem uma unidade de medida diferente do que o meu, eu vou ter muita dificuldade de comprar e vender desse local, certo? E na unidade de medidas, nas unidades de medidas, nós vamos ter diversas unidades de medidas, como comprimento, área, volume, extensão e etc. Certo? Depois nós vimos um pouco sobre leis de Newton. Falei para vocês que Newton criou 3 leis. Lei da inércia, lei da dinâmica e lei da ação e reação. A lei da inércia, que é a primeira lei de Newton, vai dizer que todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Já se o corpo está parado, tende a permanecer parado, certo? A segunda lei, a lei da dinâmica, vai ser a lei da força. E vai dizer que uma força ela vai precisar de trabalho e de distância para poder acontecer, certo? E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, que vai dizer que toda ação tem uma reação, certo? Nós estudamos também sobre força e vimos os conceitos da força, como ela existe e para que ela é importante, certo? Depois vimos um pouco sobre a atração gravitacional, como ela funciona, como ela existe e como ela é importante, certo? Na aula de hoje, vamos ver um pouco sobre calor e temperatura. Bom dia, boa tarde e boa noite, galerinha do 9º ano. Espero que todos vocês estejam bem aí na casa de vocês, certo? Quem fala aqui é o professor Celso. Agora vamos ter uma aula de ciências. Nós, na aula de hoje, vamos estudar um tópico, a parte aí do livro, certo? Que vocês precisam saber sobre calor e temperatura, certo? E vou explicar para vocês o que significa esses dois conceitos, tanto calor quanto temperatura, certo? E vamos ver algumas características desses fenômenos. Primeiro eu gostaria de dizer que a área das ciências naturais, que estuda o calor e a temperatura, se chama termologia, certo? A termologia, ela vai dizer os fenômenos, como eles ocorrem e onde e como eles ocorrem, certo? A partir de análises sobre a temperatura e o calor dos ambientes. Nós vamos ter a temperatura. O que é a temperatura? Temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas. Se vocês, por exemplo, imaginarem que esse piloto é temperatura, como nós vimos nas aulas sobre matéria, que eu expliquei para vocês, né, daquelas bolinhas, se esse piloto aqui for uma molécula, por exemplo, e ele estiver parado, significa que a temperatura está baixa. Se ele estiver com bastante movimento, significa que a temperatura dessa molécula aqui está extremamente alta, certo? Então, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Muito agitada, muita temperatura. Paradinha, pouca temperatura, certo? Um adendo é o seguinte, não existe ainda, né? Nós não alcançamos a temperatura do 0 grau absoluto, certo? O 0 grau absoluto nada mais é do que estar tão frio que a molécula não agita mais, ela tem 0 de movimento, certo? Por mais que ainda esteja frio, as moléculas ainda podem ter pouco movimento, mas não conseguimos provar ainda da existência desse 0 absoluto, que é a molécula totalmente parada, sem nenhum movimento, certo? E a medição da temperatura, durante a história, ela foi existindo de diferentes formas, certo? Inicialmente, as pessoas pegavam álcool e colocavam dentro de um tubinho e botavam dentro de você. E via a velocidade que aquele álcool secava. Se o álcool secasse mais rápido, significava que sua temperatura estava alta. Se o álcool demorasse a secar, significaria que sua temperatura estaria baixa, certo?
Depois, nós tivemos o mercúrio aí, que foi usado por muitos e muitos anos como um termômetro. O mercúrio, ele é aquele que tem o meio cinza, certo? Ele sobe e desce, sobe e desce. Quando você bota um medidor daquela temperatura, significa dizer que a agitação da molécula do mercúrio, ela vai aumentando com o passar do aumento gradativo da temperatura, certo? Então você botou o termômetro de mercúrio e ele começou a esquentar. E esse aquecimento, ele está ganhando temperatura, certo? Então ele começa a se agitar. Essa agitação vem consequentemente de ocupação de espaço. Então o mercúrio está se agitando. Mercúrio não, desculpe. É o mercúrio mesmo, que é aquele líquido cinza. Ele está se agitando e ele vai ocupar mais espaço, certo? Mercúrio agitando ocupou mais espaço. Aquela partezinha cinza dos termômetros mais antigos começa a crescer, certo? E existem 3 formas de nós medirmos essa temperatura. Nós temos os graus Celsius e Kelvin e o grau Fahrenheit, certo? Grau Celsius, Kelvin e Fahrenheit. O grau Celsius é o mais usado aqui no Brasil, certo? Em outras regiões do mundo, o grau Fahrenheit também é extremamente usado, certo? Já o grau Kelvin é mais usado no meio científico. Agora, nós vamos falar um pouco sobre calor. O que é o calor? O calor nada mais é do que a transição de temperatura de um ambiente para o outro. Por exemplo, quando você tem uma pedrinha de gelo no congelador e você tirou essas pedras e botou acima da mesa, esse gelo vai começar a derreter, certo? Como é que ele derrete? Eu expliquei na aula lá sobre matéria e energia. O derretimento é a passagem do estado sólido para o líquido, tem o nome de fusão, e existe na forma de transmissão de calor das moléculas que estão com pouca energia e o meio vai transmitir energia para elas, certo? Elas começam a ficar agitadas. Por quê? A energia na forma de temperatura sempre vai passar, frisem bem isso, sempre vai passar dos graus de energia de maior temperatura para os de menor temperatura. Vou repetir. O grau de temperatura sempre vai passar onde tem mais temperatura para onde tem menos temperatura, certo? Sempre do maior para o menor. E essa passagem de temperatura do maior para o menor é que vamos ter, na verdade, o calor, certo? A passagem de altas temperaturas para baixa temperatura, nós vamos ter o calor, certo? Temperatura e calor, aí já expliquei para vocês o que é. Agora, nós vamos falar um pouco sobre os fenômenos envolvendo tanto a temperatura quanto o calor. Existem 3 formas de se passar essa temperatura de onde está mais aquecido para onde está mais frio, certo? Quais são elas? Condução, convecção e irradiação, certo? Primeiro vamos falar um pouco sobre a condução. A condução, ela sempre vai acontecer com um intermediário. Por quê? Se vocês se ligarem no nome, condução é onde a gente vai conduzir a temperatura na forma de calor, em transição de um local para o outro, certo? Por meio de um condutor. O que é condutor? Condutor é tudo aquilo que propicia que a energia passe de um local para o outro. Que tipo de energia? 2 tipos principais de energia. Energia elétrica e energia térmica. Aqui a gente não está falando de energia elétrica, e sim de energia térmica, certo? Então, os bons condutores de energia térmica são, por exemplo, os metais, certo? Que também são bons condutores de energia elétrica, certo?
Ainda existem os isolantes. Isolante vai ser tudo aquilo que isola, que impede a passagem da energia de um local para o outro, certo? E a condução, ela vai usar esse condutor, que na maioria das vezes é o metal, certo? Para conduzir o calor de um local para o outro. Por exemplo, quando você liga o fogo no fogão e você bota a panela em cima, o metal ali daquela panela está sendo um condutor. Ele está conduzindo o fogo que você ligou através do condutor, que é a panela, né, que é o metal, para o interior da panela. Esse interior da panela, você vai estar passando esse calor para a água, para o café, para algum alimento, alguma verdura que você está assando, etc. Aí, milhões de possibilidades, certo? Isso é o chamado condução térmica, certo? Nós vamos ter ainda a convecção térmica. O que é a convecção térmica? A convecção térmica é a transmissão de calor de um local para o outro através de gases ou líquidos. A condução térmica vai explicar diversos fenômenos que ocorrem na natureza. Por exemplo, vocês já pararam para pensar como na panela cheia de água, a água que está embaixo, que está recebendo calor, vai passar essa temperatura para cima. Não sei se vocês já perceberam aí, quem gosta de cozinhar, que às vezes na panela, quando está aquecendo, antes dela começar a borbulhar, ela faz algumas ondas internas dentro da panela cheia de água, certo? O que é essa onda? É o calor. O calor ele vai ser emitido para a parte que está embaixo da panela, certo? E o princípio da convecção vai dizer que sempre quando temos um líquido ou gases mais quentes, esses líquidos ou gases vão tender a subir. E sempre quando temos líquidos ou gases frios, gelados, esses líquidos ou gases tendem a descer. Ou seja, o que está frio desce e o que está quente sobe. Vou repetir. O que está frio desce e o que está quente sobe. Certo? Repitam aí comigo. O que está frio desce e o que está quente sobe. Certo? E o que significa? Que a panela de água vai aquecer a parte de baixo e a parte de baixo vai subir. Certo? E nessa subida, às vezes se faz onda acima da panela de água. Certo? Ali quando você estiver esquentando a água, certo? Lembrando que não façam isso sem a ajuda de um adulto. Supervisionando tudo. E eu não estou pedindo para fazer isso não, certo? Estou dando um exemplo. Aqui para ficar bem claro aí para vocês. E o líquido que vai estar mais gelado, que não recebeu calor, ele tende a descer. Certo? O que está frio desce, o que está quente sobe. Com o princípio da convecção. Isso também explica porque no mar, muitas vezes, quando nós vamos à praia à noite e a água está quente. Por que a água está quente? Porque a parte de cima, isso se nós pensarmos no ciclo dia e noite, começamos pelo dia. O dia geralmente é mais frio, então a parte de cima do mar está recebendo pouca temperatura e ele vai descer. E a parte que estava fria tende a subir e vai receber o calor do sol e vai fazendo assim, ó, o quente sempre vai subir e o frio sempre vai descer. E aí vai trocando, certo? Por quê? O que está embaixo, o que está em cima, que está quente e o frio que está baixo, à noite eles vão inverter de posição, certo? E a parte de cima, ela passa a ficar quente porque é a parte que recebeu calor o dia todo. Então ela vai tender a subir. Já a parte que está fria vai tender a descer, certo? Por isso que às vezes, à noite, no mar está quente e de dia, mesmo com calor,
a água está fria, certo? Princípio da convecção. Agora nós vamos para o último exemplo, que é o exemplo da irradiação. O que é a irradiação? Irradiação nada mais é do que a transmissão de energia através de radiação, certo? A energia térmica através de radiação. E como essa energia é passada? Essa energia é térmica. O Sol vai emitir essa irradiação para a Terra, certo? É uma transmissão de temperatura que não vai precisar de meio para se transmitir, não vai precisar de um condutor, não precisa de, desculpem, não precisa de meio, nem de um meio líquido, nem de um meio gasoso, nem de um meio sólido, certo? Ela não precisa de absolutamente nada para ser transmitida, certo? E é assim que o Sol transmite energia para a Terra, por meio da irradiação, certo? A irradiação ainda é o meio de funcionamento do micro-ondas, certo? O micro-ondas funciona através da irradiação. Ele vai emitir ondas de calor que vão agitar as moléculas, logo aumenta o grau de agitação e aumenta a temperatura, certo? Um grande exemplo da utilização dos conceitos de condução, convecção e irradiação são os chamados isolantes térmicos, certo? Existem vários tipos, mas o principal é a garrafa térmica. Sim, a garrafa térmica que muita gente faz café, ou bota água quente ou água gelada, é um tipo de isolante térmico. E ela tem 3 partes principais. Ela vai ter a tampa, certo? Vai ter o vácuo, que vai ser a parte que você tem que deixar de diferença entre o líquido e a tampa, certo? Esse espaçozinho. Se você não deixar um espaço entre o líquido e a tampa, você não vai conseguir com que ela funcione, certo? A tampa, o vácuo e o vidro que tem dentro dessa garrafa térmica, ou vidro ou espelho, aí, como você preferir chamar, certo? 3 estruturas: tampa, vácuo e espelho ou vidro, certo? Cada um impede uma forma de condução do calor. Nós temos a tampa, que impede a condução, certo? A tampa impede que o calor seja conduzido do meio interno da garrafa para o meio externo. Nós temos o vácuo, que vai impedir a convecção, impedir que o líquido transmita sua temperatura do líquido para a tampa, e vai impedir a irradiação, certo? A irradiação, como eu falei para vocês, é a transmissão de energia, certo? Do calor na forma de energia pura. Ele não precisa de meio para ser propagado. E o espelho, ele impede que essa energia seja transmitida, certo? E ainda assim, depois do espelho, ainda tem um espaço entre o plástico de fora da garrafa térmica e o espelho, certo? Vamos agora falar sobre outro tópico. Vocês sabiam que a diferença de calor nos objetos faz com que esses objetos aumentem ou diminuem seus tamanhos. E agora, para a última parte da aula, nós vamos ver como esse crescimento e diminuição dos volumes se dá. Quando nós temos um calor muito grande exercido sobre o corpo, nós vamos ter um crescimento desse corpo. Esse corpo tende a expandir. Já quando nós temos muito frio, esse corpo tende a diminuir, certo? E esse crescimento pode acontecer de 3 formas diferentes. O fenômeno, o nome desse crescimento é chamado de dilatação. E a dilatação vai poder ser
Linear, quando acontece em objetos lineares, certo? Então ela vai crescer para os lados. Pode ser superficial, quando ela acontece em objetos com a superfície plana, certo? E também vai poder ser volumétrica, quando ela acontece em objetos com volume, certo? Ou ela pode regredir de tamanho, certo? Ela vai poder diminuir de tamanho. Recapitulando, nós vimos o que é calor, o que é temperatura, as três formas de transmissão do calor: condução, convecção e irradiação, as três formas de dilatação térmica: linear, superficial e volumétrica, e como funciona a garrafa térmica. Então, gente, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.